Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, nesse domingão de Copa do Brasil. Tem decisão de Copa do Brasil, Fluminense e Vasco, Corinthians e Cruzeiro. Mas vamos falar também de decisão da Copa Intercontinental, né? Que apesar de ter perdido aquele peso que tinha de Mundial da FIFA e tal, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA assumiu esse lugar central, mas a Copa Intercontinental continua acontecendo para prestigiar também os campeões da Libertadores, os campeões africanos, o campeão europeu. O Paris Saint-Germain, que não foi campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, mas foi vice, perdeu a final surpreendentemente para o Chelsea. Muita gente, muitos flamenguistas principalmente, né, achando que isso pode voltar a acontecer, que o Paris Saint-Germain pode voltar a ter a sua fama de amarelão em grandes torneios, aí com tudo, né? Na França, o Paris Saint-Germain sempre domina, pelo menos há uns 10 anos, o Paris Saint-Germain só perdeu um título, né? Foi para o Mônaco. Copa da França, Campeonato Francês, mas a primeira vez que ganhou a Champions foi esse ano, com um esquadrão comandado pelo Luiz Henrique. E aí o PSG acabou perdendo a final para o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes da FIFA e por isso mesmo não quer perder uma outra final, dessa vez para o Clube de Regatas Flamengo. Luiz Henrique, é claro, muito malandro, né? Jogou uma pressão em cima do Flamengo, dizendo que prefiro pegar o Pirâmides do Egito, né? Tomara que seja o Pirâmides e tal. Obviamente, porque o esforço demandado será maior, né? O Flamengo jogou ontem contra o Pirâmides, venceu por 2-0, em um jogo em que não foi brilhante. O Flamengo não tem sido brilhante nesse Mundial de Clubes, né? Ele venceu o Cruz Azul por 2-1, venceu agora o Pirâmides por 2-0, mas dando muitas oportunidades para o adversário também, né? Claro que estamos falando de um adversário bem mais fraco do que o Cruz Azul, Pirâmides do Egito, mas devido ao cruzamento, né? O Flamengo acabou pegando um time um pouquinho mais forte nas quartas de final, né? Só que isso só vale para os times sul-americanos, quartas, semi, os europeus já entram na final. E o PSG, ao contrário do que muita gente acreditava, ou talvez quisesse acreditar, né? Eu acho que era mais uma vontade de que isso fosse verdade. O PSG não vai poupar titulares para o jogo de quarta-feira. Ele pode não estar na sua melhor versão, até porque já não tem o Hakimi, excelente jogador, grande destaque da seleção marroquina, do PSG. Não tem o Dembélé, não vai ter então dois jogadores importantíssimos, né? Além do zagueiro Marquinhos, da seleção brasileira, né? Então 3 desfalques já estão aí na conta do Luiz Henrique. Então ele já vem trabalhando sem esses jogadores há um tempo. No Campeonato Francês, segue absoluto. Ontem, mesmo com reservas, conseguiu vencer o Metz por 3-2, segue na liderança do Campeonato Francês à frente do Lens. E a Champions League vem fazendo o suficiente para passar ali entre os primeiros, né? Porque as regras da Champions agora mudaram, então é aquele bloco gigantesco lá de equipes, 36 equipes, todo mundo jogando contra si, aí os primeiros 24 passam, né, para as fases de mata-mata, mas os primeirões, aquele bloco da frente, ficam só aguardando nas oitavas de final a galera se digladiar, né, a galera lá de trás. E o PSG na quarta colocação da Champions vem fazendo uma temporada que se espera, né, vem fazendo aquilo que é esperado pelo Paris Saint-Germain. Para esse confronto contra o Flamengo, o PSG poupou jogadores importantes, né? Poupou o goleiro, Chevalier, poupou o Nuno poupou o João Mendes, né? Poupou o Kvaratskhelia, né? Então alguns jogadores que são titulares absolutos, né, foram poupados. Perdão, o Nuno Mendes e o João Neves, né? Então, misturei aí, virou João Mendes. Nuno Mendes e João Neves, além do Kvaratskhelia e o Chevalier, foram poupados nesse jogo de ontem contra o Metz. E o Luiz Henrique colocou em campo aquilo que ele tem, tirando esses jogadores, aquilo que tem sido comum nos jogos
do PSG. Né? Então, é claro, poupando jogadores que já vinham com uma carga muscular, né, já ameaçada, exatamente para ter esse descanso, porque vai ter a viagem, né, o PSG ele vai ter aquilo que o Botafogo no ano passado sofreu muito, né, que é essa questão do deslocamento, da viagem. Então, provavelmente, a equipe deve chegar ou no final do dia hoje ou amanhã, tá, a Doha para esse confronto contra o Flamengo na quarta-feira. Em termos de desgaste, as duas equipes, acredito, estejam mais ou menos ali no mesmo nível, porque o PSG vem no meio de uma temporada, o Flamengo vem no final de uma temporada desgastante, em que ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro, e, de certa forma, poupou esforços ontem, trocando jogadores, devido à fragilidade da equipe egípcia, mas se desgastou bastante contra o Cruz Azul do México. Então, o Flamengo, obviamente, também tem problemas, né? A questão física do seu elenco vai pesar num jogo contra um adversário melhor, né? Inclusive melhor do que ele, mas nada é impossível, né? É claro que o Luiz Henrique vai escalar o que tem de melhor, sem Marquinhos, Hakimi e Dembélé, que já não podem atuar mesmo, mas ainda assim o PSG é uma equipe muito forte e que vem com muita vontade de conquistar esse Intercontinental. A maneira como a Champions League está organizada hoje é benéfica para os grandes times europeus, né? Porque você não precisa também fazer aquele esforço hercúleo para ficar entre os dois primeiros de cada grupo para poder ir para as oitavas, porque agora o regulamento mudou. Então, até se você ficar ali em oitavo lugar, você consegue uma classificação. Então, não existe mais aquele peso, né? Dá para poupar até mesmo na Champions League. Então, esse discurso aí também do PSG é mais uma forma de jogar responsabilidade para o clube de regatas Flamengo. O Flamengo vem empolgado, né? Vem aí de 2 vitórias, mas ainda assim, observando o que o Flamengo tem apresentado, ainda está muito longe daquilo que é possível se fazer para competir e vencer uma equipe como o Paris Saint-Germain. Só que o Flamengo está pronto para o choque de realidade, né? Ele já tomou esse choque de realidade contra o Bayern de Munique nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, né? Ali em 10 minutos o choque de realidade se fez. Então o Flamengo está mais vacinado, mais preparado, não vai se lançar loucamente ao ataque, vai ter inteligência para tentar segurar os principais jogadores da equipe do PSG. E o Kvaratskhelia certamente é um deles, tem que ter marcação especial, porque senão o Flamengo pode até competir, né? Todavia, vai acontecer o que tem acontecido nos últimos anos nesses confrontos entre europeus e sul-americanos. A gente compete, mas a gente sempre perde, né? A última vez que não perdemos foi em 2012. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa quarta-feira, né? A gente fica por aqui e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol, falando muito de Copa do Brasil. Afinal de contas, hoje tem Corinthians e Cruzeiro às 18 horas e depois às 8h30 da noite tem Fluminense e Vasco. E isso define não somente a vida dessas 4 equipes na competição, como também a de São Paulo e Botafogo. Os tricolores paulistas estão torcendo para os tricolores do Rio de Janeiro pelo menos irem à final, e para o Cruzeiro, né, torcendo contra o rival Corinthians. E o Botafogo também está nessa vibe. A gente vai falar sobre isso, é claro, depois desses confrontos aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.